Fala galera, aqui é o Judes e hoje eu tô aqui para começar minha série sobre história da filosofia. Como meu Instagram e meu Twitter apontaram pela votação, hoje vamos falar sobre Heráclito de Éfeso. Como eu preciso também ensinar o algoritmo das redes sociais a perceberem que meu conteúdo é importante, eu peço que quem puder curtir, compartilhar, comentar, seguir, se inscrever. Se achar que vale a pena, por favor faça isso que ajuda pra caralho. Então vamos agora pra vinheta e depois eu falo do Heráclito de Éfeso. Uou! Bom, Heráclito é o filósofo mais difícil dos pré-socráticos. Ele tinha o apelido de obscuro ou enigmático e ele nasceu entre 450 ou 500 antes da Era Comum ou antes de Cristo. Ele foi de uma família real, mas não quis ser rei. Reza a tradição que ele seria rei, mas ele legou isso para o irmão, foi procurar a verdade e a sabedoria. Ele também era misantropo, ou seja, ele não gostava muito das pessoas, ele só dava valor, e normalmente com um tom de ironia para as crianças. Certa vez conta Diógenes Laércio que ele estava na frente do templo de Delfos e ele estava brincando com as crianças e aí perguntaram para ele se ele não ia entrar. E ele falou assim, não, aqui eu aprendo mais com as crianças jogando com elas do que conversando com vocês. Éfeso era uma polis grega e hoje fica no país da Turquia. E o que o Heráclito nos legou? Heráclito praticamente criou o conceito de devir, de vir a ser, que é muito falado, mas que talvez não seja muito bem compreendido, e hoje eu vou explicar exatamente esse conceito. Ele tem uma metáfora, uma analogia muito famosa, muito importante, que é: não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque quando a gente entra no rio pela segunda vez, as águas já não são as mesmas e nós não somos os mesmos, nossa experiência subjetiva já não é a mesma. Tá, mas e aí, Judes, o que isso tem a ver com o dever? Bom, o vir a ser significa o seguinte: tudo, para continuar existindo, tem que diferenciar-se de si o tempo todo. Eu sei que você vai dar um estouro na mente de muita gente, é um paradoxo talvez, mas pense o seguinte: se eu, Judes, continuasse igual ao Judes de 1 aninho de idade, usando fralda, sem dente na boca, fazendo xixi e cocô na fralda, não poderia estar com a idade que eu tô, não poderia ser um adulto. Eu só continuo sendo a mesma pessoa porque o tempo todo eu me modifiquei em relação a mim mesmo. Nosso corpo, nosso cabelo, nossos ossos, nossas células, tudo modifica o tempo todo. Quando eu falo agora, já não é mais agora, é passado, eu não consigo capturar esse momento. Porque tudo, dizia o Heráclito, tudo está em passagem, tudo está em vir a ser. A noite está em vir a ser dia, o dia está em vir a ser noite. Mesmo quando eu digo assim, putz, estou com fome, a fome que eu tenho num segundo, no momento seguinte, já não é o mesmo grau de intensidade, já não causa os mesmos afetos no meu corpo. A sabedoria de Heráclito é que o devir nos mostra que tudo tende a tornar-se outra coisa. E mais profundamente, que nós só continuamos sendo nós mesmos porque nos diferenciamos de nós o tempo todo. Mas todo dia eu faço a mesma coisa, todo dia a mesma rotina. Mesmo a rotina mais repetitiva, no fundo, para Heráclito, ela tem uma novidade que é incontornável. Não tem como passar o tempo para frente como se fosse um filme. Eu tenho que experienciar, mesmo que seja a 90ª vez que eu faço a mesma coisa, eu já tenho a experiência das outras anteriores. O devir, o vir a ser, para Heráclito, ele não era uma questão de pura experiência psicológica. Ele era cosmológico, ou seja, dizia respeito ao logos, a razão do universo todo. Todo o universo está em constante vir a ser. Heráclito, assim como outros filósofos pré-socráticos, escolheu um princípio, em grego arché, e a dele é muito simbólica em relação à filosofia dele, que é o fogo. Se Tales, o primeiro filósofo ocidental, ele elegeu a água como arché, como princípio de tudo, Heráclito vai escolher o fogo, porque o fogo ele só existe enquanto ele está acontecendo. Ou seja, essa é a ideia do devir, do vir a ser. O que isso vai importar no nosso momento histórico? Bom, quando a gente começar a debater, depois ver Platão, essência, etc., vai desembocar contemporaneamente em teorias ou debates como, por exemplo, os conservadores, que são platônicos sem saber, essencialistas, de dizer homem nasce com pênis e mulher nasce com vagina. O devir, o Heráclito, é aquele que lá há 2.800, 600 anos atrás, não sei contar direito, sou de humanas, me perdoem, é aquele que lá atrás nos mostrou que
o ser, ele nunca se estabelece numa posição essencial. Nós existimos como mudança. Portanto, as trans e os trans, eles são devires. Como o homem e a mulher também é um devir. Mas isso é uma discussão que a gente vai ter lá na frente. Hoje eu queria explicar Heráclito e o devir. O próximo será o seu rival, Parmênides de Eleia. É isso e vamos arriba!